Bom dia, meus amores. Hoje nós vamos falar sobre agricultura. Do textozinho, nós falamos durante a semana passada, o meio rural e as transformações. Sobre o meio rural, decorrer dessa aula, vamos fazer essa revisão do nosso capítulo, o capítulo 27. Então, prestando atenção, nós vamos falar de outras transformações do solo. Primeiramente, nós vamos falar sobre agricultura e as condições naturais. A agricultura e o clima, que nós sabemos que a agricultura tem tudo a ver com o tipo de clima que há naquele local, não é? Nós vimos que a agricultura depende muito do clima do local. Por isso que cada região tem seu tipo de agricultura. Primeiramente, nós vamos conhecer o clima, o que favorece uma boa agricultura. A agricultura e o clima. O primeiro item que nós vamos trabalhar. O clima é um fator decisivo para a plantação agrícola pelo mundo. Então, o clima é o quê? É um fator decisivo para a plantação agrícola pelo mundo. A agricultura depende das chuvas para se desenvolver. Os períodos de seca prolongada também prejudicam a produção agrícola e a pastagem. Nós sabemos que o Nordeste sofre bastante em relação ao clima do local onde vivemos. Nós vimos que o Nordeste passa um longo período de estiagem. Todos nós já sabemos sobre isso, que nós já estudamos. Então, o Nordeste tem um longo período de estiagem. Um exemplo disso é essa fotografia aqui. O gado magro, diferentemente da região sul. Que a região sul e sudeste não sofre com esse período de estiagem. E nem a região norte. Já a região centro-oeste tem um período longo também de estiagem, mas principalmente o Nordeste. O Nordeste é a região que sofre mais com essa estiagem. A agricultura e o solo. Os solos férteis apresentam maior produtividade. Maior produtividade agrícola. Produzem mais. Nós já falamos em outras aulas sobre os tipos de solo. A tia de ciência também já deve ter falado para vocês o tipo de solo que é apropriado para o plantio. Os solos ácidos e de baixa fertilidade diminuem a produtividade. Então, os solos ácidos e de baixa fertilidade diminui o quê? A produtividade. Então, os solos férteis apresentam maior produtividade. Os solos ácidos é de baixa qualidade. Diminui a produtividade. Técnicas como adubação fertiliza a terra. Vocês já devem ter observado que sempre que quando um agricultor faz algum plantio, ele tem sempre a preocupação de adubar a terra. Quando ele tem essa preocupação de adubar a terra, ele vai colher mais frutos. Então, essa preocupação dele é também de aumentar a produtividade. Ele usa técnicas como adubação. Fertiliza a terra. Nós temos também o relevo. O relevo pode dificultar ou facilitar a produtividade agrícola. Meus amores, vocês sabem o que são relevos, né? São formas que a superfície terrestre apresenta. Nós vimos que temos vários tipos de relevo. Tem planícies, tem planaltos, tem montanhas. Esse tipo de relevo que vai determinar essa produtividade agrícola. Ele pode facilitar ou dificultar
a produção agrícola. Em áreas de encosta, que você observe aqui, ó, que muitas pessoas terminam construindo suas casas aqui em encosta e esses morros aqui terminam desmoronando e causando algum desastre. De maior declividade, pode ocorrer um maior processo de erosão, causado pela ação das águas das chuvas. Quando uma maior quantidade de chuva, a maior quantidade de água cai nesse solo, o que acontece? Esse morro termina desmoronando. Por quê? Porque são áreas de encosta, de maior declividade. Pode ocorrer um maior processo de erosão. Muitos acidentes geográficos, principalmente quando as pessoas insistem em construir suas casas em encostas e morros, termina acontecendo esses desastres. A inclinação do terreno dificulta o uso de máquinas, colheita e no transporte de produtos. Ei, tia, mas se eu quiser fazer um plantio em encosta de morros, o correto, quando há uma inclinação, é você fazer curva de nível. Tipo esses terraços aqui, ó. As curvas de nível, de terraço. A inclinação do terreno dificulta o uso de máquinas, colheita e no transporte da produção. O cultivo em curvas de nível e terraços. Então, quando há uma inclinação, quando há um terreno muito inclinado, o correto é você fazer curva de nível. Cultivo em áreas de várzeas, planícies inundadas, dos rios. Então, o cultivo em áreas de várzeas e planícies inundadas. Tem muitos agricultores que fazem o plantio, principalmente de arroz, em lagoas. Isso é muito comum próximo a rios, porque eles prendem ao rio, eles fazem represa e fazem o plantio, principalmente no cultivo do arroz. Nós vamos ver um pouquinho sobre o sistema de produção agrícola. Para facilitar a agricultura, deve-se considerar 3 fatores. Quais são esses fatores? O primeiro fator é a terra. A terra. O primeiro fator é a terra. Depois, o trabalho. Depois, o capital. Nós temos esses 3 fatores. Para a agricultura, deve-se considerar 3 fatores. A terra. Por que a terra? Nós temos que ter um solo fértil para produzir, principalmente quando vamos produzir em grande escala. A mão de obra, porque para se produzir em grande quantidade, temos que ter o trabalho, que é a mão de obra, o capital, que é o investimento, e mesmo para pagar essa mão de obra. Então, esses 3 fatores é de suma importância para o desenvolvimento da agricultura. Temos que levar em consideração esses 3 fatores. A terra, temos que ter um solo fértil para ter uma boa produção. O trabalho, que é referente à mão de obra. E o capital, que é referente ao investimento na agricultura. Nós temos a agricultura intensiva, o sistema de produção extensiva, que é o uso de técnicas tradicionais, que é o desmatamento, queimado, o uso de enxadas, que ainda hoje é muito utilizado, principalmente aqui na região Nordeste, no nosso estado, no Piauí, que é muito utilizado essa técnica tradicional, que é o desmatamento, as queimadas, o uso de enxada. Com essas técnicas tradicionais, nós temos uma baixa produtividade. Porque esse tipo de agricultura traz uma baixa produtividade. Que naquele local
que há queimadas. Um exemplo, eu queimo aquele local durante esse ano, faço um plantio, eu tenho uma boa produção este ano. Mas para o próximo ano, a produção vai cair naquele local. Por quê? Porque o solo tem perdido os seus nutrientes. Nós temos a agricultura intensiva, ou sistema de produção intensiva, que é o uso intenso de máquinas e implementos agrícolas, como adubos, equipamentos para irrigação, sementes, mudas selecionadas. Já esse tipo de produção, já esse tipo de agricultura intensiva, há uma elevada produção agrícola. Tem uma grande produção agrícola. Por quê? Porque há um investimento em adubos, equipamentos para irrigação, sementes, mudas selecionadas. Então, esse tipo de produção aqui, ó, já tem uma grande elevação na produção. Então, nós vimos 2 tipos de produção. Nós vimos a produção extensiva, que é usada técnicas tradicionais, com desmatamento e queimada, e vimos a agricultura intensiva, que já é o uso de máquinas e implementos agrícolas. Qual é o que produz mais? É a produção intensiva. Na próxima aula, meus queridos, nós vamos falar sobre o comércio mundial e a produção de alimentos. E corrigir nossa atividade da página 436, certo? Então, até a próxima aula, meus queridos.